Vamos lá, meus amores, começar, né, a correção da atividade que eu deixei na última aula de história, né, onde nós fizemos até a página de número 35 na sua apostila. Na página de número 35, nós tínhamos resolvido, né, até a questão de número quê? 13. Então, vamos recapitular como é que ficou o gabarito, né? Na questão de número 10, ficou certo, errado, 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 certo, errado, certo e errado, ok? Então, esse é o gabarito da questão de número 10. Na questão de número 11, né, a respeito dos navegadores das expedições marítimas, na questão 11, né, ficou... Sua expedição desembarcou na ilha ao qual chamou de São Salvador. Nós estamos falando de Cristóvão Colombo. Quem conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, tanto que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, foi Bartolomeu Dias, questão de número 12. Questão de número 13, quem foi responsável em chegar ao Brasil, no litoral brasileiro, né? E garantiu a Portugal a posse de uma parte do novo continente, né? Uma parte no continente americano. Foi quem? Lá na página de número 36, foi Pedro Álvares, ok? Então, vamos agora prosseguir com a questão de número 14. Na questão de número 14, tá assim, ó. Realizou a primeira viagem completa às Índias, atingindo Calicut. Nós estamos falando de quem? Vasco da Gama. Conseguiu acertar? Espero que sim, né? Vamos prosseguir? Na questão de número 15, escrivão da Armada de Cabral descreveu assim os nativos da nova terra, todos nus, sem uma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Quem foi responsável em relatar os acontecimentos da viagem comandada por Pedro Álvares Cabral? Quem foi o nome desse escrivão? Foi quem? Bartolomeu Dias, Pero Vaz de Caminha, Vasco da Gama ou Cristóvão Colombo? Nós vimos que foi quem? Pero Vaz de Caminha. Ele foi escrivão da esquadra de Cristóvão Colombo. Na questão de número 16, vamos lá, continuar a correção. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos do século XV e XVI, né? Qual era o objetivo da expansão marítima, das grandes navegações? Primeira opção, fazer a navegação ao redor do mundo, passando por todos os oceanos? Esse era o objetivo? Não, né? Letra B, descobrir, controlar uma rota marítima para as Índias, para comprar especiarias diferentes na fonte, né? E vender com elevados lucros na Europa? Corretamente, né? A expansão marítima, ela queria achar novas rotas, né? Novos caminhos para ir atrás das especiarias, né? Para mercadorias que seriam vendidas na Europa por preços muito mais o quê? Elevados, mais altos. Dessa forma, eles iam ganhar muito o quê? Dinheiro, né? Então, na questão de número 16, letra B, tá? Nas outras opções, elas estão erradas? Sim, né? Ó, porque chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento da região. Não foi isso que nós vimos. Estabelecer e controlar novas rotas marítimas para a Oceania com o objetivo de explorar os recursos minerais da região? Não, nada relacionado à Oceania, ok? Então, questão de número 16, letra B. Questão de número 17. Portugal foi o pioneiro. A palavra pioneira significa o quê? Primeiro, né? O primeiro a se destacar nas grandes navegações. Por qual motivo? Primeiro, ele tinha armas de fogo e transmissões de doenças? B, o medo do desconhecido e medo de monstros imaginários? O pensamento que a Terra era plana? Letra C, conhecimento que a Terra era redonda e não plana como se imaginava? Letra D, caravelas, experiência, dinheiro e unificação do país? Sim, né?
Então, eles tinham escolas de aperfeiçoamentos náuticos, né? Eles tinham como aperfeiçoar melhor os objetos que seriam utilizados na navegação, instrumentos de navegação, e também outro motivo é por causa da localização privilegiada, né? Que fazia com que eles saíssem o quê? Na frente em relação dos outros países, ok? Então, questão de número 17, o gabarito ficou letra D. Questão de número 18, tá assim, ó. Em quais lugares os europeus faziam comércio? Lembra que nós falamos sobre isso? Que as especiarias elas eram buscadas principalmente aonde? Lá na África, na Índia e na China. Alternativa o quê? B. B de bola. Vamos prosseguir? Vamos agora para a página de número 37. Na página de número 37, sobre a exploração do pau-brasil, responda as questões 19, 20 e 21. Lembra que nós vimos que o pau-brasil foi um produto que despertou bastante interesse dos portugueses, também como dos corsários franceses, né? Que também tentaram retirar o pau-brasil do território brasileiro, né? Então, sobre o pau-brasil, na questão de número 19, que povo foi usado como mão de obra para a extração do pau-brasil? Foi quem? Os indígenas, né? Questão de número 20. O que recebeu a mão de obra para a extinção do pau-brasil? Ó, o que recebia a mão de obra para a extração do pau-brasil? Recebia um salário para trabalhar na extração do pau-brasil? E aí, os indígenas recebiam salário, gente? Não, né? Eles recebiam o quê? Objetos sem valor. Não recebia salário, por isso que era mão de obra escrava, ok? Vamos prosseguir? Fazia-se o que a gente chama também de escambo, né? Troca. Você trocar um produto por outro, mas não é salário, tá? Questão de número 21. Vamos corrigir. Por que a árvore do pau-brasil despertou interesse econômico de Portugal? O que tinha de tão valioso nessa árvore? Primeiro, pau-brasil, né? Ele tinha uma madeira que era valiosíssima, né? Uma madeira nobre. Nessa árvore era extraída tinta, né? Que poderia tingir tecidos, né? E também outras substâncias, outras matérias que eram extraídas. Então, principalmente por causa da madeira e por causa da tinta que era extraída dessa madeira, que era utilizada para tingir tecidos, ok? Questão de número 21. Correção agora das outras questões. Nós temos aqui, ó, o período pré-colonial foram os 30 anos após a chegada dos portugueses, que corresponde de 1500 a 1530. Ficou faltando o número 1 aqui, ó, no 1530. Quando Portugal colocou o Brasil em segundo plano em sua política, né? Lembra que nós falamos que no início, né, não teve muito interesse por parte de Portugal no processo de colonização do nosso país. Esse interesse só começou depois de 1930, principalmente por causa das grandes invasões, né, das invasões que estava sofrendo por parte dos corsários, que estavam invadindo o território brasileiro. Então, para garantir posse, para defender, começou-se o quê? A colonização do território brasileiro, tá? Então, essa fase antes da colonização nós chamamos de período pré-colonial, ok? Então, assinale o objetivo de cada expedição que veio ao Brasil nas questões de número 22 a 25. Primeira expedição exploradora. Vamos lá. Qual o objetivo dela? Defender e destruir as feitorias dos franceses? Explorar o litoral e nomearam os acidentes geográficos com os nomes de santos dos dias? Fundar núcleos de povoamento e defesa? Explorar o litoral brasileiro e combater o contrabando da invasão francesa? Letra D. Verificar riquezas e fundar uma feitoria? De acordo com o que nós estudamos, a primeira expedição, ela queria explorar o litoral, nomear os acidentes geográficos com os nomes dos santos do dia, né? Então, essa foi o quê? A função, o objetivo. Letra B. Questão de número 23. Vamos lá.
Segunda expedição exploratória, qual já foi a finalidade das listadas na letra A, na letra B e na letra C? Qual a finalidade dela? Era o quê? Verificar as riquezas e fundar uma feitoria. Letra D. Questão de número 24. As expedições guarda-costa, qual já era o objetivo? Defender e destruir as feitorias dos franceses. Letra A. Na questão de número 25 e última, ficou o quê? A expedição colonizadora, ela já tinha a função de quê? Fundar núcleos de povoamento e defesa, explorar o litoral brasileiro e combater o contrabando da invasão dos franceses. Então, ficou letra C. Então, vamos recapitular o gabarito. Questão de número 19 ficou indígenas. Questão 20, objetos sem valor. 21, por causa da madeira e a tinta que essa árvore fornecia. 22, letra B. 23, letra D de dado. 24, letra A de abelha. 25, letra C de caqui, de coco e de caderno, ok? Então, finalizamos assim a correção das atividades no reforço. O reforço não, né? Na apostila. Na apostila nós fizemos, tá? As atividades da página de número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, tá? Que são atividades relacionadas à unidade 1. Então, você pode pintar, tá? O desenho aqui da página de número 38, assim que você fizer a correção. Então, para mais uma atividade de revisão, a tia vai disponibilizar para vocês lá na plataforma uma atividade para que você copie, tá? Ou que você pode imprimir, colar no caderno e responder essas questões de revisão no caderno. Combinado? Então, como tarefa de casa, né, vai estar o anexo para que você possa imprimir, tá? E responder mais uma atividadezinha de revisão de história, tá? Nós vamos ter lá no anexo, nós vamos ter a primeira questão que você vai completar as frases abaixo com as palavras, tá? Nós temos aqui, ó, cada palavra é enumerada, tem um númerozinho, não é? Então, ó, tem a Polinésia 1, Litoral 2, Brasil 3, Pacífico e assim por diante. Então, com essas palavras, você vai preencher o quê? Os espaços da frase, tá? Como os espaços são pequenos, ao invés de colocar a palavra, você vai colocar o número que representa a palavra aqui na linha. Entendido? Na questão de número 2, você vai colocar a sua opinião. Qual é a teoria mais provável para a chegada dos indígenas no Brasil e por quê, tá? Essa questão, ela deve ser respondida no caderno, tá? Porque essas linhas, elas não vão ser suficientes para você colocar a sua resposta, tá? Lembra que nós temos várias teorias levantadas pelos historiadores para tentar explicar como que os indígenas chegaram aqui no Brasil. Então, você vai voltar lá no seu livro e vai colocar qual a teoria que você considera mais correta, tá? É sua opinião. Terceira questão, você vai pegar aqui, ó, pesquisar e marcar a resposta que completa corretamente cada frase e vai preencher os espaços. Então, você vai ter aqui, ó, nós temos a colonização não foi aos indígenas e à sua cultura em geral. Você vai dizer se é prejudicial ou favorável. Então, você vai fazer a mesma coisa na letra B, letra C, na letra D, tá? Então, você vai ter que marcar um X e escrever a palavra aqui no espaço que complete de forma correta a questão de número 3, tá? Na questão de número 4, você vai registrar o nome dos grandes navegadores de acordo com cada afirmação. Lembra que nós estudamos vários navegadores no período da grande navegação, da expansão marítima. Nós vimos Cristóvão Colombo, nós vimos Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né? E assim por diante. Então, você vai pegar e vai colocar o nome deles de acordo com as afirmativas.
Na quinta questão, você vai escrever aqui, ó, a linguagem indígena está presente no nosso dia a dia. Nós vimos que nós temos várias coisas, né, vários aspectos da cultura indígena que nós herdamos. A língua, a culinária, né, e assim por diante. Então, você vai pegar e vai marcar aqui para mim, ó, você vai escrever na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, palavras que estão presentes no nosso dia a dia. Nós já falamos sobre isso, nós já fizemos atividades anteriores sobre isso. Então, você vai colocar aqui novas palavras que fazem parte da linguagem indígena, ok? Na questão de número 7, tá? Na questão de número 7, você vai assinalar, tá? Se as afirmativas, elas são verdadeiras ou falsas. Então, você vai ler cada uma das afirmativas, vai colocar V para verdadeira e F para falsa. Na oitava questão, você vai pesquisar e vai responder para mim sobre a divisão da musicalidade indígena. A música ela é bem presente na cultura indígena, né? Tanto que nós herdamos vários instrumentos musicais indígenas, né? Então, você vai pegar e falar como que é feita essa divisão da música, como que a que se deve essa divisão, por que essa divisão é feita, e você vai dizer por que a música, a canção e a dança indígena estão intimamente relacionadas. Porque quando tem música, quando tem canção e dança, por que elas estão unidas uma à outra, tá? Você vai pesquisar sobre a musicalidade indígena e vai responder a essas questões, tá? A letra A, letra B e letra C da questão de número 8, tá? Lembrando que quando você for imprimir, tá? E na hora de colar no caderno, você vai colar com organização. Você não vai dobrar a folha de qualquer forma, tá? Você vai dobrar. Cada folha, ela é separada. Você vai medir o espaço dentro da margem do seu caderno, vai dobrar direitinho, tá? Vai colocar colado de forma organizada. Não é para cortar a folha. Você vai pegar o seu caderno, mede o espaço dentro da margem, tá? Aí dobra. Depois que você tiver dobrado, você vai colar no seu caderno, tá? Cuidado ao manusear a cola para não colar em excesso e não deixar o seu caderno desorganizado, tá? Colou? O que acontece? As questões de número 2, a questão de número 6 e a questão de número 8, tá? Você vai responder no seu caderno de história, tá? As demais questões dá para responder na própria folha. As outras não. As outras vocês vão responder, tá? Essas aqui que a tia sinalizou, tá? 2, 6 e 9 devem ser respondidas no caderno, tá? Para que você coloque com mais organização e tenha um espaço maior para colocar as respostas, tá? Então, essa é a tarefinha de casa de história que nós vamos corrigir na próxima aula, ok? Então, beijos, boa tarefa de casa.